Olá, sou o professor Alessandro Cavacin Alves. Hoje vou falar com vocês sobre este livro, Temas de Filosofia, das autoras Maria Lúcia e Maria Helena, em especial o capítulo 3, O Fazer Humano. Neste capítulo, as autoras nos mostram que nós somos Homo sapiens enquanto espécie. Homo sapiens, aquele que pensa, aquele que tem consciência, aquela pessoa que faz história. Mas também nós podemos ser caracterizados como Homo faber, que significa o homem que faz, o homem que fabrica, o homem que age de forma consciente para transformar a natureza. Bom, e nesse sentido, na página 41, as autoras nos dizem: devido à relação entre o pensar e o fazer, a maneira como agimos sobre a natureza influi de modo decisivo na construção das representações mentais por meio das quais compreendemos a realidade. Tais elaborações orientam a invenção e o uso das técnicas na solução dos problemas que desafiam a inteligência humana. Na página 41. Nós vemos então que nós somos sapiens, mas também somos faber. E por essa junção do saber e do fazer, podemos então ir construindo as representações mentais de como nós vivemos no mundo e assim nos vamos respondendo aos problemas que o mundo nos coloca para a nossa sobrevivência. Bom, e as autoras nos vão mostrar vários exemplos de como que isso foi acontecendo ao longo da nossa história. Por exemplo, a invenção de Gutenberg no século XVI dos tipos móveis, que hoje a gente chama de prensa, que passou a imprimir textos e livros de uma forma mais rápida do que se tinha até o século XVI. Esse fazer do Gutenberg melhorou muito na divulgação do conhecimento para a humanidade. Pensando em exemplos mais recentes, a televisão nas décadas de 1930, e sua explosão na década de 1950, 1960, marcou também um modo de pensar, de fazer, para nós seres humanos, muito diferente do que era na antiguidade, pela invenção da televisão. E hoje a internet, de forma também a influenciar o nosso modo de ver e entender o mundo, de resolver os problemas e de pensar os problemas também. Essa introdução que elas nos dão é para mostrar essas duas diferenças, que são o mesmo ser humano, o Homo sapiens, que é também um Homo faber, o homem que faz, o homem que sabe. Bom, o ponto 1, elas destacam então esse subtítulo: descobrir, inventar e criar. E elas tentam demonstrar a diferença dessas três palavras. Inventar algo significa, por exemplo, inventar o telefone, o Graham Bell, que inventa o telefone. Inventar o avião, Santos Dumont ou os irmãos Wright, nos Estados Unidos. Agora, isso seria diferente de descobrir, por exemplo, descobrir o vírus causador de uma doença. Então, você descobre algo que está nos causando uma doença. Você descobre uma teoria para explicar a evolução das espécies, que no caso a teoria de Charles Darwin e de Alfred Russel Wallace. Você descobriu algo que estava encoberto, o vírus, a teoria. E criar, elas diferenciam dizendo o seguinte: vamos pegar uma música de Beethoven, a Nona Sinfonia. Então, Beethoven criou esta Nona Sinfonia, essa música. Portinari, esse grande pintor, criou suas pinturas. Dom Casmurro também escreveu, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro.
Então a gente vê aí essas diferenças dessas três palavras, né? Inventar algo, esse inventar precisa ser inventado, né? Ele está aí, alguém vai inventar. Descobrir algo também. E por fim, né? Criar algo que seria próprio de alguma pessoa em especial que vai criar aquilo. Então, né, essas questões do Homo Faber, né, envolvem essas três palavras, né, inventar, descobrir, criar. Por fim, nós temos o ponto 2, a evolução da técnica. Bom, este ponto 2, nós temos aqui, então, 3 etapas fundamentais do desenvolvimento da técnica para as autoras. Primeiro, utensílio. Algo de extensão, prolongamento do corpo humano. Exemplo, você fazer um martelo. O martelo, então, seria um utensílio de extensão ao seu corpo, né? A sua força da sua mão. O arado, né? Para produzir mais, né? Como extensão do seu corpo. Depois nós temos, nesta evolução da técnica, a criação das máquinas, né? Que utilizar energias para movê-las. E utilizar energias para movê-las, né? Uma vez que você tem uma máquina, você precisa de uma energia para movê-la. Ela vai além da extensão do seu corpo, né? Essa máquina, ela já é algo separado que faz as funções necessárias para a qual ela foi ali inventada. E por fim agora a automação, que praticamente imita o agir humano, né? Que é também chamado de autorregulação, e também aí a questão da cibernética e da robótica, né? Que vem tomando assim muito desenvolvimento, né, na questão da técnica, da tecnologia. Então nós temos os utensílios, né, que é uma extensão do nosso corpo, a máquina e por fim agora a automação, né, quase como que também máquinas inteligentes, né, já tendo e tomando decisões a que caminho que ela deve tomar sem precisar ali do auxílio humano. Bom, nesse sentido, nós temos o ponto 3 deste capítulo. Técnica e ciência. Neste ponto 3, ciência é um conhecimento rigoroso, capaz de provocar a evolução das técnicas. A tecnologia moderna é a ciência aplicada, né? Então é importante a gente diferenciar aí que a ciência, né, é um conhecimento que vai rigoroso, né, que vai pela pesquisa, vai descobrindo aquilo que precisa, né, que nós precisamos. E a técnica torna a ciência cada vez mais precisa e objetiva, né? Vamos pensar aqui o exemplo que as autoras nos dão. O telescópio, né? O telescópio lá inventado por Galileu Galilei, e hoje um telescópio que está, né, lançado e está no mundo. Por exemplo, o telescópio está no universo, que é o telescópio Hubble, né? Então nós temos esta possibilidade. A ciência é um conhecimento, né, sobre as coisas, e a técnica vai ajudando ao desenvolvimento dessa ciência. Bom, e o ponto 4, nós temos então a valorização do trabalho. A valorização do trabalho elas trazem, né, as autoras, a questão da Grécia e Roma antiga. Nesse momento da formação da cultura, da sociedade que a gente chama ocidental, nós temos então os exemplos do que aconteceram na Grécia antiga, na Roma antiga em relação ao trabalho. Lá, nesses dois locais, né, Grécia e Roma, havia uma separação entre trabalho intelectual, né, e o trabalho braçal. São
essas duas diferenças. O trabalho intelectual passou a ser um trabalho valorizado, enquanto que o trabalho braçal era desvalorizado. Isto porque o trabalho intelectual era realizado por pessoas que tinham mais posses, deixando de lado o trabalho braçal por si mesmo, que daí era feito por outras pessoas, em especial pelos escravos. Então, o trabalho realizado por escravos, que era o trabalho mais braçal, passou a ser uma das características desse tipo de dessa separação, né? Trabalho intelectual, trabalho braçal. Essa questão, né, veio até a provocar, então, né, a desvalorização do trabalho braçal, porque era feito por escravos, né? Isso marcou muito a nossa civilização ocidental, né? Você deixa de fazer o trabalho braçal porque, historicamente, ele foi considerado menor, menos valor, porque ele era realizado por escravos. Esse pensamento, mesmo no Ocidente, ele foi modificando com uma nova classe social que vai surgindo no século XV, XVI, que é a burguesia, né? Aqueles comerciantes que vão valorizando o trabalho braçal também, né? Trabalhar faz parte do, nesse momento, ganhar dinheiro, né? De lucrar, e que você vai realizando tanto intelectualmente, mas também braçalmente, né? Então a burguesia buscou retirar aquela desvalorização do trabalho braçal, né? E daí nós temos alguns filósofos, né, que vêm refletindo sobre isso. Por exemplo, o filósofo John Locke, né? John Locke é um inglês que nasceu em 1632, morreu em 1704, em que ele defendia os direitos naturais humanos, o direito à vida, que nós temos, o direito à liberdade e o direito à propriedade, no sentido de aquilo que eu conquisto com os meus trabalhos, eu tenho direito a eles, né? Então, essa ideia filosófica lançada por John Locke, né, dos direitos naturais, o direito que o trabalho que eu faço e os produtos que eu consigo com esse trabalho, então isso seria interessante que fosse meu mesmo, né? Então valoriza aí o trabalho. Nós temos o filósofo Karl Marx, né, no século XIX, 1818-1883, que critica esse liberalismo do John Locke ao supervalorizar a propriedade enquanto fruto do seu trabalho individual, e vai propor, né, outras ideias em relação ao trabalho, como o trabalho como algo coletivo, em que os trabalhadores produzem e deveriam, então, repartir as suas atividades, o seu lucro, né? Então, nós temos essa nova orientação a partir de Karl Marx. Nós temos John Locke, um liberal, né? Tudo que eu faço pelo meu trabalho seria meu, e Karl Marx, que vê de uma outra forma a relação do trabalho, mostrando que o trabalho deve ser, então, compartilhado. É um trabalho coletivo e o que a gente consegue enquanto trabalho deve ser compartilhado. E assim nós temos, né, esses capítulos, esses subtítulos, né, do capítulo 3, o fazer humano, né, que mostra essa diferença não, mas essa possibilidade de interpretar o ser humano enquanto Homo sapiens, mas também como Homo faber, né, o homem que faz, né, o ser humano que faz, homem e mulher que fazem as coisas para responder aos problemas que existem. E nesse sentido se utiliza da ciência, da técnica, a invenções, criações, né? Também a questão das descobertas. Então, este é um pouco deste capítulo que nós temos neste livro aqui. No final do livro,
no final do capítulo, nós temos então algumas ideias sobre alguns exercícios, né, que a gente vai colocar, disponibilizar também, para que a gente possa refletir a partir do texto, a partir desta aula, né, para ver se a gente compreendeu bem e a gente possa então, a partir dos exercícios, repensar essas ideias. Obrigado e, né, vamos entendendo melhor os textos da qual a gente está lendo.